Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Intervalo Literário, meu nome é Bruno Giovannini e nós vamos conversar sobre o livro Conselhos sobre o Trabalho Intelectual, do Louise Ribollet, publicado pela editora Quirion em 2019. Antes de começar a falar sobre esse livro, eu gostaria de chamar a atenção para essa edição. Tá vendo que ela tem imitação aqui de durex, de umas manchas, ela tem também umas imitações de amassado, e eles escolheram, porque essa é a capa original do livro, e eles escolheram fazer então essa versão imitando uma edição original. Ficou muito bonito, né? Ela tem esse estilo todo clássico, assim. E eu acho que eles tiveram uma ótima sacada fazendo isso. Gostei pra caramba dessa capa. Ela traz também informações sobre o Louise Ribollet. Ela traz um prefácio que é o original, né, do livro. Não traz nenhum prefácio adicional, como o do Sertilanges, né, que veio com vários prefácios de várias edições. Pra resumir, eu achei esse livro extremamente cativante. Ele foi pra mim como um escape para uma outra época. Eu fiquei com muita vontade de ter nascido quando a educação era da forma que esse livro trata a educação. Me deu vontade de estar em outro lugar, me deu vontade de começar todo o meu processo de educação de novo e não nos moldes que a gente tem hoje. E enquanto eu lia, eu sentia várias coisas. Eu senti saudade, eu senti raiva, eu senti tristeza, alegria. Eu fiquei apaixonada pelos conselhos e me dava vontade, assim, de decorar o que o Luiz estava falando, sabe? Todo conselho que ele dá me dá vontade de guardar, assim, de decorar. Então, com certeza é um livro que eu vou ler outras vezes. Vou ler de novo o livro do Sertilanges, porque são conselhos que a gente fica com pena de não ter seguido quando mais jovem, né? Eu não sou tão jovem mais, eu já passei do tempo, né, da faculdade e tal. A não ser que eu começasse de novo uma faculdade, mas nos moldes da educação do Luiz é difícil, porque nós não vivemos mais uma educação liberal, né? Não tem como não comparar esse livro com um livro A Vida Intelectual do Sertilanges, e na minha humilde opinião eu posso estar errada. Se você já leu os dois livros, comenta aqui embaixo. Mas eu tive a sensação de que o livro do Sertilanges tem uma pegada um pouco mais geral, servindo tanto para estudantes quanto para pessoas já adultas que ganham como intelectuais. E o livro do Ribollet parece que são conselhos mais práticos, próprios para uma pessoa mais jovem que começa os seus estudos. Tanto que tem uma parte aqui em que ele vai dizer que os 20 anos, né, assim, os primeiros 20 anos são os mais longos da vida de uma pessoa, ou seja, são aqueles que a pessoa tem mais capacidade de aproveitar. Então eu acredito que seja para aquela pessoa que está precisando decidir o que vai fazer, decidir o seu ideal, e aí esse livro serve como conselho para o início dessa vida e a continuação dessa vida intelectual. O tom desse livro é muito parecido com sentar com um senhor muito sábio e ficar escutando, assim, sabe, os conselhos dele. Eu me senti sentada tomando café e ouvindo o Ribollet falando. Como um alento. Ele chega a ser carinhoso, sabe? É um livro carinhoso. E ele vai apontar algumas coisas durante todo o livro que eu elenquei como o que mais me marcou. Então, a fé, a disciplina, a perseverança e a juventude, ele vai sempre retomar esses temas dentro dos seus textos. E ele vai dizer que a verdadeira alegria que o jovem deve buscar é aquele resultado do seu trabalho por um esforço para alcançar um ideal superior, para alcançar algo de bom. Na página 8, ele vai dizer o seguinte: percebemos que a ambição não se define pela importância da fortuna que um jovem espera acumular, mas pela altura do ideal que ele visa alcançar. Não se trata apenas de fazer alguma coisa, mas de ser alguém. Eu achei isso impressionante, isso é fantástico. Na verdade, quem falou isso foi o F. Lavalle, que é o reitor das Faculdades Católicas de Lyon, que fez o prefácio desse livro em 1928. Eu escolhi falar para vocês sobre os 3 primeiros capítulos e depois eu vou falar de mais algumas coisas na frente do livro. Eu fiz muita marcação
então não dá para falar sobre tudo. Mas eu quero deixar um gostinho para vocês de como que o Luiz Ribollet vai trabalhar os seus conceitos. No primeiro capítulo, então, ele vai falar sobre a importância de um ideal. Ele vai definir o ideal como um pensamento que nasce na juventude e tem potencial para a vida inteira, para regular a vida inteira. E que um coração que persegue um ideal, ele é diferente, ele tem amor pela verdade, amor pelo belo, ele se concentra naquilo que ele precisa fazer e o jovem precisa disso, disciplina. E ter o ideal em mente é o que vai levar esse jovem a ter essa disciplina, a ter esse amor pelo trabalho intelectual que ele precisa fazer, apesar das dificuldades. E ele vai dizer então que é uma ideia superior de vida no futuro, e aí eu fico pensando, como que um jovem vai ter um ideal superior, uma visão superior do futuro, sendo que ninguém cobra isso do jovem, né? O jovem, todo mundo fala, ele é jovem, deixa ele namorar, deixa ele brincar, deixa ele rir de tudo. Deixa porque ele é jovem, daqui a pouco ele aprende, né? E o Ribollet vai falar, não, o jovem já deve começar a sua vida tendo um ideal superior. Ele vai dizer que o jovem que tem o ideal tem a capacidade de frear um pouco aquelas paixões, aquelas coisas vulgares, né, que tomam a mente do jovem naturalmente. Então esse jovem vai se dedicar, quanto mais cedo ele tiver esse ideal, mais tempo ele tem de se dedicar para alcançar, né, no futuro a perfeição do seu ideal, do seu trabalho, do seu labor. E ele vai terminar o primeiro capítulo citando São Bernardo, dizendo que existem dois tipos de homens de estudo: os que querem saber por saber e aqueles que querem saber para um fim nobre. E esses são que cultivam a inteligência para fazer o bem. Na página 21 ele diz: um grande místico da Idade Média, São Boaventura, exprimia a mesma ideia ao afirmar que a verdadeira sabedoria consiste em tirar proveito da sua instrução, em saber para melhor amar e a colocar sempre em primeiro lugar a caridade divina, que é a joia da terra do céu. E aí o próprio Ribollet diz: o trabalho intelectual desempenhado em vista do serviço de Deus abre horizontes infinitos, torna compreensível a beleza das almas, a grandeza e o mérito do apostolado, diminui o amor excessivo do eu, inspira o auto-sacrifício e faz florescer as almas para a vida eterna. E ele vai pincelando essas citações durante todo o livro. É impressionante como esse livro tem citação. Quando você termina de ler, parece que você lê um monte de autores e você fica curioso para conhecer a obra que esses autores escreveram e que inspiraram o Ribollet a escrever esse livro. E ele não faz isso para amontoar textos ou para ficar simplesmente enchendo página. Ele faz isso para poder trazer testemunho às suas próprias ideias. Ele enriquece as suas falas com a fala de outras pessoas, de mestres superiores que ele considera relevante para dar esses conselhos para esse jovem que está começando o seu trabalho intelectual. E o texto do Ribollet não é só grande em citação, mas também em beleza. Ele próprio fala numa prosa muito bonita e ele também coloca muita poesia aqui dentro. Às vezes são poesias inteiras, às vezes são alguns versos. Tudo que tá de rosa aqui, ó, é versos, são poesias. Tem muito mais, né? Mas eu marquei as que são mais bonitas, que eu achei mais bonita. No capítulo 2, o Ribollet vai traçar então uma relação interessante entre esforço e sucesso. E ele vai elencar virtudes como caráter, vontade, esforço, obediência, saúde física, religião. Tudo isso ele vai dizer que faz parte de um treinamento da vontade. Então o conselho é que o estudante deve alcançar o sucesso por uma vontade bem treinada e consistente. E que o estudante, que o intelectual deve aceitar o regulamento do ambiente que ele precisa estudar como uma dádiva, como um direcionador de suas forças. Na página 25, ele vai dizer o seguinte: a força falta aos homens, dizia o padre Félix, porque a obediência faltou às crianças. O que é, com efeito, que cria vontades fortes, caráteres másculos. É o hábito viril da obediência generosa e livre. A independência prematura não faz o homem, estraga-o. E o Ribollet vai dizer: e não digas que a disciplina destrói energia. A torrente nunca é tão poderosa como quando canalizada com esmero. E a árvore nunca é tão formosa como quando apoiada por uma boa estaca. Outra coisa que o Ribollet bate muito é a
na questão da frivolidade, até porque esse é um traço muito específico da juventude, né? Perde-se tempo com coisas assim que não dão em absolutamente nada. E ele diz que esse apego às frivolidades são, na verdade, um método do esforço intelectual. E no fim, os caminhos fáceis não levam a nenhuma glória. Olha só o que ele diz na página 29. Se o teu ideal for claramente determinado, afligir-te-á menos para evitar o flagelo da dispersão. Serás então o homem de uma ideia, e todos os teus estudos convergirão para esta ideia, a qual desejas consagrar a tua vida. Depois de se submeter, então, aos regulamentos, a treinar a sua vontade e também esforçar até criar um hábito, o estudante deve ir até o fim. Joseph Master vai dizer na página 30: não existem meios fáceis de aprender coisas difíceis. O único método é fechar a porta, avisar que não estamos e trabalhar. A ideia é repetir uma tarefa penosa, às vezes para se concentrar, até que isso se torne um hábito e o próximo esforço se torne menos penoso. E existe um processo que é muito importante para quem quer viver do trabalho intelectual. E ele consiste em saber começar, continuar e terminar. Então o intelectual precisa saber começar. Ele faz um planejamento, ele ama aquela ideia do que ele quer fazer, ele escolhe um tema e tal. Mas ele precisa começar, precisa ter coragem para poder começar um caminho que às vezes se mostra muito longo. Precisa ter coragem. E ele também deve saber como renovar as suas forças no meio do caminho, porque vai vir dificuldade, vai vir doença, vai vir interrupção, vai vir um monte de coisa. E você precisa todos os dias se lembrar do seu ideal e recomeçar com forças renovadas. E o intelectual também precisa saber concluir. E na página 33 sobre isso nós vamos ter então uma música, né? É um hino de uma escola chamada o Instituto Católico das Artes e Ofícios de Lille. Na página 30, então, a canção diz o seguinte: concluir. Não se sabe deste verbo a visão. Estragamos um trabalho e dizemos, nos apraz terminar. Negligenciamos o alvo e visamos o termo a acertar. E com o propósito de por fim, nada terminamos com precisão. Portanto, a obra acabada, o labor ideal é imorredouro. O trabalho longo de ontem faz a glória do porvir. A obra apressada mergulha em sorvedouro. A perfeita obra jamais se pode sumir. A conclusão é que é a vontade que move a alma para os grandes feitos. E no capítulo 3, ele vai falar sobre a perseverança e vai dizer que o trabalho não precisa ser corrido. Você não pode pretender ler todos os livros do mundo em um ano só para terminar logo essa fase da sua vida, sabe? Ele diz que a lentidão e a paciência são melhores que a pressa e a sobrecarga. Para que correr tanto para poder terminar um trabalho? Na página 41 ele diz: a perfeição não casa com a rapidez. A aquisição de conhecimentos é um processo do tempo. É preciso saber esperar, mas não cruzando os braços. É interessante que o subtítulo dessa parte é o seguinte: segue o conselho de Boulot, eu não sei falar esses nomes, apressa-te lentamente. É interessante como que essas frases ficam rodando na nossa cabeça depois. Ele diz também: a precipitação, a impaciência de concluir um trabalho não dão nunca bons resultados. Isso na página 40. Em relação a ler todos os livros do mundo, ele vai dizer que não tem proveito nenhum na leitura voraz. E por que ele vai dizer isso? Porque um trabalho não é só ler, o trabalho é produzir também. Então ele vai dizer que não adianta você procurar muita coisa naqueles leitores vorazes. Na página 45 ele diz: perde-se o gosto pelo estudo, um leitor maníaco e devorador de livros a mais e um bom aluno a menos. Não procures nele a profundidade, tudo é superficial, seu espírito é uma terra estéril, sobre a qual desabrocham de tempos em tempos algumas flores efêmeras. E isso me tira um peso, né, das costas, porque ler muitos livros não quer dizer que você esteja realmente produzindo alguma coisa, ou pelo menos não é a minha intenção produzir, mas ler vorazmente quer dizer que eu estou simplesmente passando pelos livros, eu não tenho tempo para poder ruminar aquilo que eu estou lendo. Lewis vai também aconselhar o estudante a não se distrair com os pequenos sucessos.
Ele diz que uma obra sempre precisa ser aperfeiçoada e que o estudante deve ter paciência para poder dar à sua obra a perfeição que lhe cabe. E diz também que não se pode confundir preguiça com cansaço. Às vezes no início de um trabalho você começa e não vê muito andamento, mas você precisa continuar, sabe? É como subir uma ladeira. Você começa sentindo dor, fica um pouco desanimado, mas daí a pouco você tá com os músculos bem esquentados e o corpo está ativo e aí você consegue continuar a caminhada. E tudo isso porque convém que você termine aquilo que você começa. Ele vai dizer que começar sem perseverança vai resultar então num monte de fragmentos de coisas que poderiam ter dado certo. E que isso é falta de virtude. E que esses pedaços de coisas que vão ficando são testemunhas de um espírito fraco. Na página 53... tem um poeta que vai comentar sobre as obras do seu primo. Olha que interessante. Quando ele escreve em verso ou em prosa, o início tem o efeito de um tufão. Quanto a concluir qualquer coisa, quem já ouviu? Não. Atolando-se em cada sulco da estrada, encontrou um meio de muito agir e pouco construir. Bom em tudo e apropriado ao nada. O outro foco dele, claro, é a juventude. Ele vai dizer que todo o vigor, toda a força do jovem, toda a sua esperança, toda aquela agitação que é própria do jovem, deve ser direcionada para o trabalho sério. Ele vai dizer o seguinte: aproveita, pois, tua juventude, coloca bem alto o teu ideal. Diz de todo o coração: quero que a minha vida seja séria e útil. Nada te falta para realizar este desejo. Frescor da alma, flexibilidade das faculdades, sensibilidade delicada, confiança serena no porvir. Estás ao abrigo de toda inquietude, de todo cuidado material, de toda preocupação absorvente. Que nada te afaste do trabalho sério. E aí ele também vai falar sobre como é desperdiçar a vida se você pega toda a sua força e quer aproveitar a juventude, quer fazer coisas com outros jovens e tal, quer sair, ficar na esquina rindo de quem passa, sabe? Na página 61, ele vai botar um terror, ele vai dizer: julgas que após haver vivido na indolência e no esquecimento de teus deveres, poderás alcançar o tempo perdido? O tempo perdido não se alcança jamais. E aí ele vai continuar falando sobre as más companhias. Ele vai dizer: você vai encontrar umas pessoas que você deve simplesmente descartar. Não dá para conviver com essas pessoas e ter uma vida séria e produtiva. Então ele vai falar alguns e eu achei interessante. Ele diz que você vai encontrar os céticos, que consideram o bem e o belo coisas de almas ingênuas. Vai dizer também dos utilitários, que trabalham pelo prazer e pelo dinheiro. Os gozadores, sem nobreza de espírito. E os medíocres, que se satisfazem com pouco. É muito normal que o jovem ache que tem todo o tempo do mundo. Então ele vai bater pesado nessa questão de desperdiçar o tempo. E aí ele vai falar na página 76 sobre um trechinho de uma fala do pai do Henry Rochefort, que escreve o seguinte: o tempo que o destino me deu, este pouco tempo é todo o meu patrimônio. Não me aposso do tempo alheio e quero que me deixem com o meu. E esse cuidado com o tempo é porque o que vem depois do desperdício do tempo é um arrependimento que não tem jeito. Você não tem o que fazer com aquele tempo que você perdeu. É lamentar e seguir em frente. Dom Carlos vai dizer: as horas perdidas de minha juventude me endereçam reprovações ruidosas, como se fossem dívidas de honra. Com efeito, quando se desperdiça tantos momentos assim preciosos, vem o dia em que na alma um remorso vago se insinua, dizia Picchari. É difícil ler esse livro do Riboulet. Pensa-se acerca da juventude perdida em tantas horas laças, horas que nada criaram. É uma pontada no coração que faz muito mal. O tempo tem inimigos e geralmente são coisas que a gente faz que estão contra o que a lei de Deus manda. Então ele mistura bastante a questão da fé, né? E eu acho isso fantástico porque a inteligência e a busca pela verdade
vão chegar em Deus de alguma forma. E quando se perde de Deus, a pessoa fica um pouco desacreditada do seu trabalho intelectual, porque sempre vai bater na busca pela verdade, né? E nós sabemos que Deus é a verdade. Então, um bom trabalho intelectual leva a Deus. Então, além dos pecados que fazem uma agitação no espírito, né, que nos tiram do nosso ideal, ele vai dizer que as leituras frívolas, as vulgaridades, os jogos, as conversas que não levam a nada, tudo sufoca o trabalho e gasta o tempo. E para combater esses inimigos, o Luiz Ribolet vai dizer o seguinte: segue um método de trabalho, age com ordem e com um regulamento, organiza o seu tempo. Exercita a pontualidade para todos os seus compromissos. E aí, dentro dessa caixinha, né, você vai conseguir seguir contra os inimigos do tempo. O Luiz vai falar muito sobre leitura de livros. Então, depois que ele fala do tempo e ele começa a falar da leitura de livros, ele vai gastar um tempo considerável dizendo que, como a gente tem pouco tempo, deve-se garimpar bastante as leituras. Isso porque ler é essencial. Ler nos ajuda a pensar, a escrever, a falar, raciocinar. E então, quando nós lemos algo que não é bom, estamos gastando o nosso tempo. Por isso, ele vai ser muito incisivo nesse conselho. Né? Ele vai dizer o seguinte, que ler é essencial para entrar em contato com os mestres, os filósofos e espíritos elevados acima da nossa pequenez. E a leitura de qualidade nos ensina a escrever, pensar, falar, e quando nós podemos nos expressar de forma melhor, nós podemos ser mais relevantes na defesa de ideais superiores e de coisas melhores para quem está à nossa volta. A boa leitura forma a nossa moral. O livro tem um enorme poder de estimular o bem. Por isso que ele vai aconselhar na página 157. A gente está dando uma passeada aqui no livro. Bem bom, né? Faz, portanto, uma escolha judiciosa de livros e entrega-te à sua influência salutar. Suas ideias verterão gota a gota na sua inteligência e na tua alma. Seus sentimentos e ideias tornar-se-ão patrimônio teu. Comunicar-te-ão seu valor moral e o segredo da sua feliz expressão. Tem um poema na página 155 que eu achei muito bonitinho. Olha só, é um poema sobre a fascinação do livro. Do título à mesa escolhido, volume encantador, cristal transparente, deleitável, requintado licor. Apanha o olhar seu aspecto afável, leva o ouvido ao seu ritmo amável. Ocupa o espírito atrativo vencedor de um xiste delicado e folgazão. Depois cândido, humilde e pacificador, tendo o resto ocupa o coração. Ai, que bonito, gente. Esse livro é todo recheado desses poemas. Vocês não têm ideia da beleza desse livro. E mais uma vez nós vamos ter uma crítica aos romances. Luiz Ribolet vai dizer que os romances é assim, a última coisa que você vai pegar para ler, porque o trabalhador intelectual não pode se dar ao luxo de ficar lendo essas coisas. E ele, dos bons romances, ele fala que eles são deformadores do espírito. Olha bem. E ele fala ainda que existem livros mais perversos, livros que contaminam a alma, que pervertem o pensamento e que quando você acha que se livrou daquilo horrível que você leu, aquilo volta e deturpa o seu julgamento, sabe? É como se, sabe aquela cena horrível de um filme que fica voltando na sua cabeça? É como ler um livro ruim, perverso, sabe? Como ler Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, eu acho. E ele vai falar, não cai nessa de que você tem o direito de conhecer tudo e que vai ficar tudo bem. Não entra nessa teoria, porque você vai contaminar sua alma de um jeito que você não vai conseguir reverter. Na página 160, ele vai citar Musso, ou Mussé. O coração do homem inocente é recipiente profundo. Quando a primeira água que nele se verte é impura, o oceano passará sem lavar a mácula, pois o abismo é imenso e a mancha está no fundo. Tem um último conselho que eu achei assim o mais interessante, que eu nunca tinha parado para pensar, que é sobre a capacidade de admirar. Então ele vai dizer, aprenda a admirar. Na página 235 ele diz assim: sem dúvida não é uma prerrogativa de todos experimentar uma emoção profunda à vista de um belo espetáculo, de uma obra de arte, de uma verdade que se procura e que se descobre enfim em todo o seu esplendor. A admiração é o sinal de uma grande alma. E ele vai citar então Gounod, que escrevia Bizet. Dizia o seguinte: admira tanto quanto puderes.
A admiração é uma faculdade nobre e, ao mesmo tempo, uma das mais vivas alegrias do homem, se não a mais viva de todas. Admirar é agigantar-se. Ele vai dizer que é muito difícil você educar uma pessoa que zomba de tudo que encontra aponta um defeito, que debocha daquele defeito e espalha para todo mundo aquilo, sabe? Na verdade, são pessoas extremamente difíceis de conviver, até essas pessoas debochadas, essas pessoas que encontram motivo para debochar de tudo, para diminuir tudo. Ainda na página 235, como educar o jovem cuja alma não vibra nem estremece? Ele vai até comentar que já foi o tempo em que era muito elegante você se colocar acima de tudo e de todos, mas que esse tempo passou. Bem, tem que avisar algumas pessoas, né? A admiração é um elemento de educação de primeira ordem. Eu vou ler um trecho aqui na página 236 que eu achei brilhante. Ele é de Ole Laprun. Ele diz o seguinte: infeliz de quem permanece insensível diante do que é grande. Infeliz daquele cujo prazer mesquinho de zombaria levaria a insultar, debochando das coisas que devemos admirar. Aprende, portanto, a admirar sem cessar. Assim aprenderás a ser homem e a dirigir-te a Deus. A admiração dá coragem para o bem. Por ela, a alma se desprende das paixões pequenas, dos interesses banais e se aproxima de Deus. Então é isso, gente. Fica aqui a minha dica para vocês desse livro maravilhoso da editora Killian. Ela me mandou esse livro para resenhar para vocês. Já tem um tempo que eu li, só que eu precisava de um tempo para poder escolher como conversar com vocês. E eu me senti assim muito desafiada, porque é um livro tão bonito e eu tenho certeza que só os pedaços que eu li vão mostrar como ele é bonito, porque eu não consigo chegar aos pés do texto do Riboulet. Ele é impressionante como que rebuscado, como é profundo, como é bonito. E eu espero que vocês fiquem instigados a ler esse livro, que vocês possam aprender um pouco mais com ele. E vocês podem comprar esse livro pelo link aqui embaixo, ajuda bastante aqui no canal, tá? Não deixe de curtir esse vídeo, compartilha com seus amigos, tá bom? E a gente se vê nos próximos vídeos do canal.